Bom dia, uma ótima manhã para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Hoje vamos estar falando sobre o prato feito, o famoso PF. Isso mesmo, você lembra do PF? Tão falado. E quem vai nos ajudar a contar a história do PF é o chefe de cozinha que está aqui do meu lado, Simval do Espírito Santo. Bem-vindo, Simval. Olá. Mais uma vez no Manhã Viva. Alegria tê-lo aqui conosco. E o nutricionista Rafael Costa. Bem-vindo, Rafael. Dia. Bom Obrigado. dia. Vamos estar falando também dos valores nutricionais do PF também, que é muito importante. Bem-vindo, viu, Rafael? Obrigado. Gente, eu li uma história, uma frase na internet muito engraçada que diz: quem nunca comeu PF que atire o primeiro bife? Pois é, todo mundo já comeu um PF rapidinho, passando na rua, pegando um prato pronto, feito rapidinho, não é? Pois é, mas no meu prato não pode faltar, neste momento atual, a salada e um bom legume, né? Mas quero também perguntar para vocês, no prato de vocês, o que não pode faltar? No meu tem que ser alguma coisa com caldo. Eu não gosto de comida seca. Então, assim, eu tenho que ter um caldo no feijão, ou um caldinho na carne, ou um caldinho na salada, tipo um vinagrete. Tem que ter alguma coisa molhadinha. Muito bem. E o seu, Rafael? No meu não pode faltar de jeito nenhum arroz com feijão. Eu acho que é o primordial, principalmente no PF, né? O brasileiro não deixa de lado um arroz com feijão, né? Sim, jamais. Bom, gente, mas eu quero saber você, o que não pode faltar no seu prato? Partilhe aí nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @manhãviva. Partilhe conosco o que não pode faltar no seu prato. Nós vamos estar conversando aqui durante o programa e lendo também as suas mensagens. Mas a nossa equipe foi para a rua perguntar para as pessoas o que não pode faltar no PF delas. Vamos acompanhar? No prato feito, olha, arrozinho e feijão sempre é bom, uma saladinha, coisinhas mais simples assim, eu acho que a comida fica melhor. Salada. Uma boa salada, porque eu adoro salada. Feijão. Se eu não como feijão, parece que eu não almocei. O arroz com feijão. Isso não pode faltar de maneira alguma. Eu gosto muito de legumes, assim, salada, entendeu? Eu assim, prefiro salada que qualquer outra coisa. Arroz, feijão, carne e ovo frito. É um PF perfeito. PF perfeito, com certeza. Bem mineiro. Não pode faltar o arroz, o feijão, a carne, a verdura. Batata frita e, sei lá, tomate. A salada. Bife, carnívoro. Pois é, gente, o brasileiro, o arroz com feijão e o bife bateu, né? O que vocês acharam? Ganhou, fácil, né? Por que o brasileiro gosta dessa alimentação, Simval? Olha, primeiro porque é uma alimentação saborosa, não é? Ela é, como a gente pode dizer, um clássico da nossa culinária, né? Está presente em todas as mesas, de norte a sul, com as suas variáveis, né? Os tipos de feijão, de repente, às vezes, um arroz com algum legume, algum tempero diferente, né? Aqui a gente usa muito alho, outros lugares tem cebola, outros lugares colocam uma folhinha de louro. Mas eu acho que é porque é uma coisa que a gente cresce... Vem com uma linguicinha no feijão. Isso, uma linguicinha, a pelezinha do... Toicinho. Exatamente. Rafael, mas e os valores nutricionais, as calorias? O que tem nesses pratos, nessa comida que o brasileiro aí, muita gente na rua falou? Eu acho que o PF ele é uma síntese assim, perfeita do que deve ser a alimentação da pessoa como um todo. Então, no PF, a gente vai ter ali todos os nutrientes necessários para uma boa saúde, para ter um bem-estar. Então, essa combinação que eu falei, por exemplo, do arroz com feijão, é uma combinação perfeita. Ali a gente tem todos os aminoácidos essenciais. Os aminoácidos essenciais são os aminoácidos que nosso corpo precisa para o funcionamento, mas ele não consegue sintetizar. Ou seja, a gente precisa consumir através do alimento. Com arroz e feijão, nós conseguimos ter todos os aminoácidos essenciais. Então, aí, agregando ainda a carne como uma fonte de proteína também, e os vegetais para a gente ter ali os minerais e as vitaminas, dá um prato perfeito mesmo, tudo que a pessoa precisa para o seu dia a dia. Muito bem. Vamos chegar à nossa cozinha, então? Vamos lá? Já está aqui bem rica aqui a nossa... Ô, Simval, o que você vai começar a fazer para nós? Qual que é o primeiro prato feito? Olha, que você vai nos ensinar? a gente fez tantas combinações que eu vou até pegar minha colinha aqui para a gente poder consultar. O primeiro é o arroz, que no caso de hoje, a gente resolveu dar uma
uma potencializadazinha no arroz branco, não é? Como a gente começou a conversar, a gente até pensou assim, tem que ter um feijão, tem que ter alguma coisa assim. E pensar em variáveis do feijão clássico que a gente fez também. E aí sempre me vem a ideia da lentilha, da ervilha, do grão de bico, que são coisas que a gente no Brasil consome muito pouco, não é? Bem raro e é muito saboroso. São também importantes também, né? Super nutritivos, para fazer essa combinação dos aminoácidos. O feijão, a lentilha, o grão de bico, são ótimas fontes de proteína vegetal, né? E a gente fica só ali, às vezes, focado, para não dizer bitolado, só no nosso feijão carioquinha ou no jalo e tal. A gente usa muito pouco, às vezes, o feijão preto, só quando vai fazer feijoada, ou o feijão roxinho, quando vai mais para o interior, né? Esses outros variáveis de feijão branco. Então, eu quis pensar assim, de repente, a lentilha, que é mais rápida, de cozimento mais rápido que o feijão. Então, assim, aqui a gente fez o arroz branco normal, colocamos um pouquinho de cebola, um pouquinho de alho e um pouquinho de óleo na panela. O arroz de boa qualidade, então não precisa ficar lavando igual lavava antigamente e tal, coloca na panela direto. Eu faço arroz de 2 águas, né? Aí tem as polêmicas do arroz de uma água, arroz de água fervendo, água fria. Eu gosto de colocar a água quente e deixar ele, o que a gente chama de método pilaf, né? Deixar ele dar uma abafadinha, secar essa água para depois eu tampo e esqueço dele. Quando eu coloco essa primeira água, eu já tenho a lentilha lavada e acrescento ali. E deixo. Gente, 10 minutos a lentilha está num ponto bom, al dente, gostosa, saborosa, quer dizer... Porque ela é muito molinha, né? É uma alternativa ao feijão, que às vezes tem muita gente que deixa ele de molho da noite para o dia, para depois colocar na panela de pressão. É inclusive um jeito incorreto de preparar o feijão, não é? A gente acaba colocando na pressão exatamente para acelerar o processo, mas o feijão ele é melhor aproveitado se ele for cozido sem ser na panela de pressão, né? E se colocar um dia antes... Né? Na água, pode se colocar? É bom ou não? É bom, né? Até para liberar os gases, né? Às vezes trocar essa água. É bom dar uma hidratada nele antes, mas não tanto tempo, porque também ele pode fermentar demais. Aí a gente vai vir com outro problema, que é a questão do ácido úrico, que ele pode ocasionar outros problemas, e não só ali os gases, que seria ali pela falta de uma hidratação prévia, né? Então, Sival, qual que é o primeiro prato? Pois que você vai nos ensinar? Aí a gente vai começar com o arroz que eu coloquei ele para dar uma aquecida. A gente tem um feijãozinho aqui, ó, que tem essa história, né, Rafael, de às vezes colocar beterraba no feijão, e eu já tinha lido que não é legal, né, que acaba que as pessoas acham que estão fazendo uma coisa boa, por causa do ferro, né? Tem uma certa competição, e também a beterraba acaba perdendo bastante nutriente aí. A beterraba é bem interessante a gente consumir ela crua, né? Era melhor, então, fazer ralado, uma salada. Raladinha. Seria mais nutritivo do que cozinhar. A gente vai ter maiores fontes de fibras. A beterraba também é rica em arginina. Então, é bem interessante ela mais raladinha na salada. Por isso que eu resolvi não colocar. Eu já tinha essa informação, já tinha essa pesquisa, eu resolvi não colocar. Já tinha aprendido. Mas, uma coisa que eu gosto muito de colocar no feijão é tomate. E o tomate, ele gosta de ser aquecido, né? Libera... Você fez uma excelente estratégia, porque o tomate a gente vai conseguir extrair aí as principais características nutricionais dele com o cozimento. Então, através do molho de tomate, né? É o que a gente consegue extrair aí o antioxidante, que é o licopeno, que dá a cor vermelha para o tomate mesmo. A gente vai conseguir extrair com o processo de cozimento. E colocar o próprio tomate é muito mais rico, né? Até que usar um pouco, evitar um pouco as massas de tomate, sim. Né? Um pouco já está enlatado, Não né, tem Rafael? necessidade, né? A gente vê que hoje em dia as pessoas estão buscando muitos meios de facilitar, vamos dizer assim, mas o Simval acabou de mostrar um bom exemplo aqui, que você coloca a lentilha junto do arroz, não vai perder mais tempo por fazer isso, ou seja, você só está agregando valor nutricional ao seu prato e ganhando em saúde, entendeu? E não está perdendo tempo. As pessoas têm o costume hoje de associar muito que, cozinhar, eu estou perdendo tempo, eu estou muito massivo e tal, mas tem que pensar que aquilo ali é a base para a saúde e a alimentação. Então, a gente não tem saída. Eu acho uma das coisas mais prazerosas. Outro dia eu estava não sei se pode falar o nome, estava pegando uma coisa que não é táxi. E aí o motorista estava me perguntando, você cozinha todos os dias? Ele já tinha me visto na televisão, eu falei, cozinho todos os dias da minha vida. Quando não é trabalho, é por prazer, assim. Então, para mim, é
é um estado de espírito mesmo. Me relaxa, me abre a mente, né? E além do que, eu acho muito importante saber que tem uma pessoa que está fazendo a comida, né? Um ser humano ali por trás, assim, um cozinheiro, um chefe de cozinha, um nutricionista, ou às vezes a pessoa que trabalha na casa da gente, que teve um cuidado de fazer aquilo. Aí a primeira combinação vai ser o arroz, que a gente já tinha feito, que eu dei uma aquecida nele aqui no micro-ondas, então eu vou deixar ele aqui para mais um minutinho, pra gente ter ele bem quentinho. O arroz com polpeta. Vai ser o arroz, o primeiro vai ser o arroz com uma carne de panela, isso aqui é uma chã de fora. Aí a gente fez ela com cebola e cenoura. Então, o que deu a cor pro molho é a cenoura e um pouquinho de páprica, que é um tempero um pouquinho diferente, mas não é tão difícil de encontrar. E coloquei no início, né, essa cenourinha, e é ela que dá dando textura pro molho. Olha aqui, ó, tá vendo? O molho tá bem grossinho. Ela sumiu. Seja, não precisou do molho de tomate. Não precisou do molho de tomate, não de nada. precisou Tá vendo? De nada. De nada, só através de... E aqui nós vamos fazer uma coisa que é bem bacana para poder acompanhar. O óleo tá bem quentinho. Tá, o óleo tá bem quente. Que vai ser uma farofinha de talo de couve. Olha, tudo se aproveita, né? Que é muito gostosa. Aproveita o talo da normalmente couve. é uma parte da couve que a gente costuma jogar fora, né? Lá em casa, às vezes, minha mãe dá pro papagaio o talo da couve. Ele fica Mas com o olha aí, melhor, tá hein, vendo? Rafael? Olha o que ela meu tá Deus. fazendo. Tá dando pro papagaio. Mas é uma parte super nutritiva, rica em cálcio, riquíssima em vitamina C também, que é um ótimo antioxidante. E a gente tem que pensar sempre em ter boas fontes de antioxidante, como o licopeno do tomate, tem também a vitamina C que a gente vai encontrar aí na couve. Nutricionista, eu vou colocar um pouquinho de manteiga, pode? Pode sim, pode sim. Com certeza. E a vitamina C, assim como as outras fontes de antioxidantes, são muito importantes, porque elas que neutralizam os radicais livres, que são processos assim, que vão provocar envelhecimento, provocar doenças como câncer mesmo. Então é importante a gente conseguir neutralizar esses radicais livres através dos antioxidantes. Pois é. Então, olha aqui. Você colocou aí um ovo? Coloquei 2 ovos e o talo de 4 couves, 4 folhas de couve. Olha só. E o ovo também é riquíssimo, né, Rafael? É, riquíssimo. A gema também, que hoje em dia a gente vê muita gente fazendo omelete só de claras, abandonando a gema. É claro que se você está numa dieta restritiva de calorias, tem que ter uma atenção na quantidade de gema. Mas ali a gente tem grande quantidade de colina, que está ligada à saúde da membrana celular, à saúde do sistema nervoso central. Também a gente tem a zeaxantina, que é também outro antioxidante. Nossa, e na clara nós temos assim uma proteína de altíssimo valor biológico, que é a albumina. Então o ovo é um alimento perfeito. A farofa do Simval ali vai ficar com valor nutritivo muito bom, muito grande. Ó, eu até coloquei aqui um bequinho que a gente podia ter dado uma tostadinha nele. A gente vai dar um temperinho. Isso. E até é um fator que às vezes as pessoas também têm um certo receio, né? Quanto à gordura, mas a gente precisa consumir o carboidrato, a proteína, a gordura. Porque a gordura de algumas carnes também torna-se saudável, não é, Rafael? Sim, sim. Na medida, comendo, lógico, não demais. Na medida certa, sim. Não tem problema. Bom. Só não pode exagerar, né? A gente comer, por exemplo, 200 gramas de gordura. De gordura, é. Aí é muito, né? Mas então o Simval já está montando aqui o nosso primeiro prato. Aqui, que vai ser um arrozinho. Super fácil de fazer. É um PF simples e muito nutritivo, né? Nutritivo. Contém todas essas variáveis que eu falei. Você vê que ele tem ali o arroz representando o carboidrato, a carne com a proteína animal. Eu não falei foi da carne, eu usei, né? Representando a proteína vegetal. E nós vamos ter ali boas fontes de micronutrientes. Vamos ter antioxidantes, vamos ter ali vitaminas e minerais. Então, você viu que eu coloquei perfeito, que é o objetivo do PF, né? Olha, gente. Eu coloquei bem pouquinho sal aqui. Tá comendo bem, uma comida deliciosa, que eu tenho certeza que tá, que o Simval, né? Tira de letra, né, Simval? E muito nutritivo. A gente poderia... O cheiro tá muito bom. Tá. A gente colocou aqui algumas variáveis de salada, assim, né, Rafael? A gente pode colocar uma cenourinha ralada, pode colocar o tomatinho, aqui tem o agrião e alfaces variadas. Aqui tem alface roxa e essa alface crespa. Então, assim, o prato tá aqui pronto, não é? O arroz, a carne e a farofinha de talo.
Aí a de pessoa vai repente- colocar a salada que ela quiser, uma folha de alface, rúcula, ou tomatinho, né? Nós vamos colocar aqui mais na ponta, porque nós vamos tirar foto, né, gente? A Luana vai vir aqui, nossa produtora, tirar foto para colocar já nas nossas redes sociais do Manhã Viva, para você comentar, viu, gente? Quero ver lá o seu comentário para a gente, no próximo bloco, falar do prato feito, o que você achou e o que não pode faltar no seu prato, viu, gente? Eu quero saber o que não pode faltar no seu prato. Luana, tira a fotinha aí. Gente, ela já tirou a fotinho, vai estar nas nossas redes sociais. Vamos para o intervalo e já já nós voltamos para o nosso próximo prato. Espero você. Manhã Viva de volta hoje falando do prato feito, famoso PF. Pois é, a nossa equipe foi até um lugar a gente visitar, conhecer o famoso caol. O caol é um prato tradicional, um PF aqui de Belo Horizonte. Vamos acompanhar então esse VT para conhecer essa história do PF, do caol. Como que é essa história? Vamos acompanhar, roda VT. Oi, Rose. Oi, gente. Olha aqui, você sabia que Belo Horizonte tem um PF que é patrimônio do município, que é o caol, não é isso, João? Isso. Esse prato, nós temos ele desde a década de 50. E nessa época ele era um prato bem simples, que era só servido à noite. Era arroz, ovo e linguiça e se tomava uma dose de cachaça, porque o tempo, naquela época em Belo Horizonte, é mais ou menos esse tempo que a gente está tendo hoje, chuvoso, friozinho, bem agradável. E se comia mais à noite. Aí, até 70, ele era servido desse jeito. Aí, a partir de 70, ele ficou mais um pouquinho mais incrementado. É arroz, couve, farofa, ovo, molho, torresmo e a linguiça nossa tradicional. E ela é bem caseira, tem um sabor assim, maravilhoso. O senhor estava falando para a gente aqui que as famílias, né, são pessoas que passaram por aqui, hoje moram em outra região. Gente, vem aqui no café para comer o caol, né? Isso, é uma empatia muito gostosa, porque vem o pai, depois traz o filho, depois o filho quer trazer o avô, que veio do passado. Então, assim, é uma integração muito gostosa. Vai passando uma geração de famílias, famílias, né? Família. Porque o prato que a pessoa já vem, então ele não muda. Então, tem quase 60 anos esse prato, e todo dia é esse prato. Aí nós começamos a servir ele 10 da manhã até as 22 horas. Todo dia. Então, se eu chegar aqui 2 horas da tarde, vai servir um caol. Se eu chegar 6 horas, tem um caol. Com certeza. Aqui demora para sentar, mas o prato sai em menos de 1 minuto. A gente está vendo que está bem cheio mesmo. Gente, eu estou aqui com a Maria Aparecida e hoje ela trouxe os filhos para experimentar a primeira vez o PF da cidade, não é isso, Maria Aparecida? É verdade. Eu frequentei aqui o Palhares desde o meu tempo de estudante e é uma referência quase que histórica para os meus filhos. E agora eu estou tendo a oportunidade de que eles conheçam o melhor caol de Belo Horizonte, o melhor PF de Belo Horizonte, a comida conforto, quase comida de família. E hoje nós estamos aqui com eles para conhecer Raquel e Júnior. Olha aí que beleza, hein? Então depois eu quero saber qual vai ser a nota de vocês, hein? Para conhecer esse prato tradicional que é o PF aqui da cidade. Né? Perfeito. É a primeira vez que a gente vem, então muito curioso para experimentar esse prato que minha mãe sempre falou dele. E agora vamos ter a oportunidade de conhecer essa mistura de cachaça, arroz, ovo e linguiça. Acho que sem a cachaça hoje, mas vamos experimentar. Hoje a gente vai tirar a cachaça e colocar a couve, né? Exatamente. E aí você? É um prazer também ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais da tradição de Belo Horizonte. Apesar de mineira, cada dia a gente descobre uma coisa nova na cidade. Muito bom. É isso aí, obrigada, viu, gente? Bom almoço, bom apetite. Gente, aqui é bem no centro de Belo Horizonte, no centro nervoso. Então passa por aqui, não deixe de experimentar. Quem não conhece, aquele que já conhece, vem saborear o caol, né? Isso. Nós temos até um slogan, né? Ser mineiro é comer um caol. Obrigada, viu, João? Muito obrigada por abrir as portas. A gente vai experimentar o caol. Afinal de contas, a gente tem que dar a nota, né? Um beijo, fica com Deus, viu, gente? E aproveitando também, uma deixa também, queria mandar um abraço para minha mãe,
É uma coisa tão simples. Mas manda um abraço para ela. Ela assiste a rede todo dia. E, especialmente, sexta-feira, ela vai assistir e vai adorar. Ela tem 96 anos. Desculpa, mas é a emoção no que ela sempre está presente com a gente na casa. Então, ela que fez isso tudo. Então, pra gente é muito emocionante. É a história, né? Como é que é o nome dela? É Naná. Ó, Nossa dona querida Naná. Quero mandar um beijo para a senhora também. Que Deus abençoe. Um grande abraço, viu? Ai, gente, que gracinha. Não tem como não se emocionar, né? Um beijo, ó, para a senhora, viu, dona Naná? Obrigada, porque a senhora é a nossa telespectadora assídua da Canção Nova. Que alegria tê-la conosco, viu? Todas as manhãs, né? Toda a programação da Canção Nova. Muito obrigada também, João, né, do Café Palhares, aí no centro de Belo Horizonte. E a gente conheceu um pouco da riqueza, mais riquezas ainda de Belo Horizonte, que é o prato caol, o famoso PF de Belo Horizonte, dessa capital mineira, tão simpático que sempre gosto de falar. Mas eu vou chegando aqui, quero perguntar aqui para o Simval se ele já experimentou o caol, Simval. Já experimentei o caol do Café Palhares. É um clássico, né? Eu falo isso com os meus alunos, tem que conhecer os clássicos para depois poder criar outras coisas. É um clássico da comida mineira? Isso, da comida, eu acho que do Brasil, né? Mas de Belo Horizonte em especial. Já fiz em evento o caol, já tem um restaurante que eu dou consultoria que a gente fez um caol com a nossa versão, lá na Cidade Nova, então é um prato que a gente tira o chapéu. Muito bom, né? Muito bom. Então vamos agora para o nosso segundo PF, né? O PF aqui está sendo bem nutritivo e como nós comentamos, né, Simval, não é um prato caro. Não é um prato caro, de jeito nenhum. A gente vai fazer agora uma outra coisa que é muito usada, né, na cabeça das pessoas, assim, mas com uma pegadinha, assim, eu não vou dizer gourmet, mas diferente, assim, pensando um pouco mais em quesitos nutricionais e principalmente quando a gente tem criança em casa. É muito difícil ter uma criança que não gosta de polpeta, de almôndega, de bolinha de carne, né? Aí a gente fez aqui uma versão que o que deu liga nela foi a aveia. Olha que legal. Então aqui você vê que a carne, ó, tá com aqui tem sal, pimentinha moidinha na hora e aveia. Essas coisinhas aqui não são gordura, não é gordura. Aí a gente colocou aveia. E aí da liga, na verdade coloquei um ovo para 1 quilo de carne, né? E aí a ideia é mostrar a montagem do prato com um molhinho de tomate também. Então, tomate natural, né? Tomate natural. Como é que a gente faz aqui? Normalmente, eu gosto de tirar, fazer um concassê, né? Ou então de tirar a pele, a semente do tomate e tal. E dar você vai no fogo para fazer isso. E aí eu gosto de selar a polpeta dessa maneira. Como é que eu fiz? Dessa maneira que tá aqui. Na panela eu venho com um pouquinho de alho, um pouquinho de cebola. Eu gosto de colocar um pimentão vermelho, acho que ele dá uma adocicada interessante. E coloquei o tomate aqui direto. Então, quer dizer, eu vou parar, eu selei a carne, mas eu vou parar esse processo, digamos, de frigir, né? Que não chega a ser uma fritura com muita gordura. E vou colocar o tomate. Então, o molho vai começar a ganhar corpo junto com o suco que a carne vai liberar. Então, isso dá um sabor para o molho e a carne fica ainda com alguma certa suculência, tá? E o resultado final é esse aqui. Você tá vendo que tem esse pedacinho de cebola, tem pedacinho de pimentão vermelho. Aí esse molho você vai faz a parte. Esse molho a gente faz a parte, né? Na verdade, assim, se você chegar aqui de perto, você vê que a gente consegue ver que a carne foi selada. Dessa mesma forma. Aí aqui a gente entraria com o molho. Agora, uma observação que eu queria falar sobre isso como você foi falando ali, eu acrescentei o tomate, eu acrescentei a aveia, eu acrescentei isso, eu acrescentei aquilo. E hoje em dia se fala tanto em restringir, né? Falar, eu vou tirar isso da minha alimentação, tirar aquilo. Então, aí está um ótimo exemplo, como a gente agrega valor nutricional acrescentando bons alimentos. Então, acrescentou uma boa fonte de fibra, que é a aveia, uma boa fonte de magnésio, uma vitamina super importante. Ela está extremamente ligada à absorção de cálcio e também à conversão da vitamina D na sua forma ativa. Então, é um mineral, assim, primordial para a nossa alimentação, que a gente precisa muito ter
E não é muito fácil de se conseguir uma boa fonte de magnésio. A gente consegue muito bem, às vezes, com arroz integral, as oleaginosas. Então, é importante a gente agregar ao nosso prato e não pensar em retirar coisas. Retirar. Né? Vou tirar isso, tirar aquilo. E aí, industrializado que você se dá bem. Exatamente. Ô, Sival, descasca mais e desembala menos. Nós temos uma participação nas redes sociais, a Selma, ela está querendo saber de você. O que é arroz de 2 águas? Pode nos explicar? Quando a pessoa coloca água 2 vezes, não é? Tem gente que coloca 3 vezes a quantidade de gramas de arroz em água. Então, coloca uma água só. Tem gente que coloca uma água fria e essa água ganha calor e uma água só e o arroz está pronto. À medida que ele ferve, ele absorve essa água e seca. Eu gosto de colocar uma água que já foi fervida nele, cubro mais ou menos um dedo acima do arroz. Na hora que ela seca, eu desligo a panela. Minha mãe, Dona Rosana, um beijo, mãe. Desliga essa panela e deixa. Se ele foi bem tostadinho, um arroz de boa qualidade, depois você pode vir só com uma água que também está aquecida e chegar no ponto final que você quer. Eu gosto de arroz um pouco mais firme, não gosto de arroz super cozido. Mais al dente, né? Mais firmezinho, não chega, claro que não é um arroz duro. Se você gosta dele um pouco mais cozido, é só essa segunda água ser água fria. Que aí, de novo, ela vai ganhar calor com mais tempo e vai cozinhar o seu arroz mais. Então, é o arroz de 2 águas. E o que vocês acham das pessoas, assim, a pessoa mais da roça, que gosta de queimar o alho, a cebola no óleo, fritar bem antes de pôr o arroz? O que vocês acham? Eu acho ótimo, porque o tempero natural, principalmente o alho, a cebola, são alimentos super nutritivos. E a gente precisa dar tempero, dar sabor à comida. Porque às vezes a comida não fica atrativa porque ela realmente não tem sabor. E a gente vê que a questão das cores, do sabor, está extremamente ligada ao valor nutritivo de cada alimento. Então é importante a gente acrescentar. Por exemplo, o alho é riquíssimo em cálcio. É importante para a saúde óssea, para a saúde até muscular também. Então é essencial a gente temperar sempre com alho, cebola, ervas frescas, aromáticas, manjericão, tomilho. E aqui tem bastante cores aqui no nosso balcão, né? Verde, vermelho. Não pode faltar. Esse, inclusive, qual que é a importância desse colorido no prato, Rafael? Cada cor ela tem um significado. Como eu falei do tomate, por exemplo, ele é rico em licopeno. Já a cenoura é rica em beta-caroteno. Cada um desses são antioxidantes que vão atuar naqueles processos que eu disse, de doenças, de elementos reativos formados, por exemplo, até mesmo com a atividade física. A gente, por exemplo, você vai fazer uma corrida, você gera radicais livres, então a gente precisa neutralizar esses radicais. Aqui também ele usou outra ótima fonte de carboidrato, né? Que é o inhame, um carboidrato de baixíssimo índice glicêmico, para quem está em dieta, está numa restrição de carboidratos. Baixo índice glicêmico, baixa carga glicêmica também, que é muito importante para quem está nesse tipo de restrição, né? Eu não usei porque tem baixo caloria, não. Usei porque é gostoso. Isso era até uma coisa que eu ia falar, porque... Você nem fez por causa de dieta. Normalmente eu até brinco muito, até nas redes sociais, assim, sobre a questão do carboidrato. Todo mundo fala, tem que cortar o carboidrato. Tem que cortar, a maioria das vezes, porque todo mundo está vindo uma alimentação exagerada de carboidrato. Então a gente precisa realmente fazer uma certa restrição. Né? Inclusive o PF, assim, digamos, classicão mesmo, que você vai aí, PF com uma carne, eu até acho que tem muito carboidrato, porque ele tem normalmente. Tem arroz, tem feijão, o pessoal ali falou batata frita, tem gente que põe farofa e macarrão. Então quer dizer, são 5 carboidratos, né? Às vezes para uma proteína. Né? Já aqui está uma proporção bem interessante. E até uma coisa que as pessoas me perguntam muito também é essa questão de ter 2 carboidratos. Pois é. Ah, não pode ter 2 carboidratos, não pode ter 1. A questão é uma quantidade total daquele prato de carboidratos. E não assim, você pode ter até 5, mas eu faço com uma rodelinha de batata doce, uma rodelinha de cenoura, uma colherinha de arroz, a quantidade total, né? É o importante. Você vai colocar um monte de macarrão, um monte de arroz. Ô, Sival, por que você escolheu esse prato? A louça? Não. A comida do prato. Olha, é o que eu falei, assim, eu gosto muito de purê, né? De purê, de aligot, de musseline e tal, tem as diferenças, mas isso aí eu falo com os meus alunos nas escolas onde eu dou aula. Porque é fácil, não é? Você come lá o carboidrato e coloca sabor. Eu gosto de colocar um pouquinho de manteiga, gosto de colocar um pouquinho de leite,
Tô falando um pouquinho porque ele tá aqui do meu lado, mas quando é pra mim eu gosto de colocar até um pouco mais. Só que o nutricionista tá perto. E uma pimentinha moidinha na hora. E esse purê, ele não é de batata, né? Não, ele é de inhame. Por que é de inhame? Pra variar, né? Eu gosto de fazer purê de batata doce, purê de banana. As pessoas só têm o costume de fazer purê, Purê de batata inglesa, né? De batata inglesa. Inclusive de mandioca também fica uma delícia. Purê de mandioca ele é um pouquinho mais difícil, porque, por exemplo, se você vai bater no liquidificador, ele muito cola. empelotado, né? Ele dá uma liga, mas ele fica muito gostoso. Tem que saber fazer, fica muito e saboroso. Qual que é a diferença, né, desse prato, dessa comida, para o primeiro que você fez? Olha, na verdade, assim, eu acho a questão das texturas, né? Porque aqui a gente tem uma carne que foi a chã de fora e ela demora muito tempo para cozinhar. Então, assim, se você gostar dela um pouquinho mais firme, você vai sentir uma outra textura, né? E aqui tem a crocância do talinho de couve, então é importante isso. Não é? O arroz a gente fez o mesmo, poderia ter colocado arroz branco. Né? A gente também poderia. Integral, quem quiser também, né? Fazer uma diferença. Eu até esqueci. Ele tinha falado uma coisa também importante, a aceitação para as crianças nesse prato aqui da polpeta com o purê, com certeza vai ser bem maior do que na carne cozida. A criança normalmente tem uma certa aversão com carne cozida, com talo, que fica dando aquela crocância. Então, às vezes, incomoda um pouco a criança. Já a textura mais pastosa, atrai mais ali a carne moída ali na bolinha, né? Atrai mais. Eu esqueci de colocar o feijão, não vou me perdoar, porque não vai ficar tão bonito o prato, mas eu acho importante colocar. Colocar feijãozinho ele aqui. Com pedaços outra coisa de que as tomate. pessoas têm restringido demais a alimentação, o feijão, ultimamente. Pois é. Ô, Rafael, e qual que é o valor nutricional aqui desses dois pratos que você poderia dizer? Está semelhante? O que tem de diferença? A riqueza de cada um? Então, eles estão bem equilibrados. Na verdade, é aquela questão que eu falei, eles estão bem completos. Então, nós temos aí a boa fonte de proteína animal, boa fonte de proteína vegetal, com feijão, boas fontes de carboidrato, vitaminas, né? Principalmente vitamina A, por exemplo, da cenoura, vitamina C dos folhosos, do talo da couve e esses minerais também, como magnésio, potássio, cálcio. Ou seja, nós temos aqui, resumindo, tudo o que nós precisamos para a saúde e bem-estar. Olha, gente, e como nós falamos, não é caro, né? É um prato barato, não fica caro, não tem que incrementar tanta coisa, são coisas do dia a dia, basta você criar, né, na sua casa, ter tempo, né, como nós falamos, Simval falou, parar e cozinhar, preparar para a sua família, preparar para você. Hoje, na correria do dia a dia, muita gente, pelo estresse, não quer parar para fazer a comida, quer pegar o pronto, descongelado, só pôr no micro-ondas. Mas atenção, hein? A sua saúde depois vai reclamar. E na verdade, tá falando aí de parar tem que ter tempo. Assim, eu fiz todas essas combinações em mais ou menos umas 2h30. Então, assim, se eu fosse fazer só uma delas, com certeza em 1 hora, contando o tempo de picar. E não é porque eu tenho prática de cozinha, é porque são coisas realmente simples. A não ser o feijão, que demora mais tempo mesmo, o resto é muito rápido. A própria prática, né? A agilidade. É você olhar para além, do arroz com feijão. Olha pro sacolão quando você for ali. Tem outras coisas que não são só batata, tomate, né? Tipo, tem o inhame, tem a cenoura, tem a beterraba, tem o chuchu. Eu adoro chuchu. As pessoas têm mania de achar que chuchu não tem gosto, mas chuchu tem gosto de chuchu. E o chuchu, qual que é o valor nutricional falando dele, né? Abobrinha. As pessoas falam do chuchu, que o chuchu é um alimento ali que pega sabor dos outros, ele não tem sabor mas, por próprio. exemplo, ele é bem interessante para quem está em restrição também de carboidratos, bem interessante, porque ele tem muita água, muito baixa quantidade de carboidrato. E, ao mesmo tempo, ele deixa a gente muito saciado. Ele tem um altíssimo teor de fibras, então ele deixa a pessoa saciada, ok? Então, ele tem a sua riqueza, né, Rafael? Com certeza, muita. E um mito, né? Vamos dizer que um mito. O arroz com feijão, ele engorda? De jeito nenhum. Isso é um mito, assim, pelo contrário, eu falei até no começo do programa, isso é uma combinação perfeita. A gente tem, com arroz e feijão, todos os aminoácidos essenciais. Nosso corpo não consegue produzir. Então, por exemplo, eu vou citar o triptofano, que é um precursor de serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que dá pra gente a sensação de bem-estar, satisfação, totalmente ligado ao triptofano. Ou seja, a gente precisa consumir, como vai ter no próximo prato, a banana, eu já estou quebrando aqui um pouquinho, mas que também é rica em triptofano. Já está adiantando o processo. Adiantando um pouco. Que também é rica em triptofano. Então, a gente precisa consumir esse tipo de aminoácido. E o nosso corpo não consegue sintetizar.
Pois é, gente. Então, a gente está vendo que a riqueza, muitas coisas são mitos e também é a questão da quantidade, né, Rafael? Da quantidade. Aí entra a pessoa, se a pessoa quer fazer uma dieta, procure um profissional, né? Tá aqui o Rafael, que é o nutricionista, e passar as quantidades certas. Claro que cada um tem um organismo, né? Não posso ir lá na internet catar qualquer dieta e fazer, porque o meu organismo é diferente de outra pessoa. Tem muita informação equivocada na internet, muitas restrições malucas, pessoas fazem de tudo para perder peso e não emagrecer, que são duas coisas diferentes. Perder peso é só perder peso na balança. Emagrecer é perder gordura corporal. Então tem que ficar muito atento. E a gente dá para ver que dá para comer de forma saborosa. Ninguém vai engordar comendo nenhum desses PFs aqui. A gente vai engordar comendo exagerados aí umas beliscadas que a gente dá no meio da tarde, uma desregulação, isso, ficando às vezes muito tempo sem comer, não comendo na hora certa, e depois vem uma fome absurda no horário da noite. Que gera essa uma descompensação, compulsão, né? Que causa desequilíbrio. Vou trocar aqui que eu vou chamar a Luana, mais uma vez vai tirar foto do segundo prato, segunda opção do prato feito, né? Olha, fica aí ligadinho, já já nós voltamos com mais PF para você. Até já. Manhã Viva de volta, hoje falando do prato feito, o famoso PF. Nós já também descobrimos a história do caol, que é um tradicional PF aqui de Belo Horizonte. Com certeza, na sua cidade também deve ter algum PF, né, tradicional. Mas quero convidar você que é aqui de Belo Horizonte e região a vir participar conosco do encontro de oração Tudo Posso naquele que me fortalece, com a presença do Padre Nelson, que é pároco da Igreja São José, nos dias 18 e 19 de novembro, esse final de semana. Vai começar no sábado, às 13h30 e vai até o domingo, encerrando após o almoço com a Santa Missa. Venha, traga a sua família, é uma oportunidade também de você se refazer, né, trazer a sua família para rezar. Né? Você pode fazer a sua inscrição, é importante fazer a inscrição no valor de R$10, tá bom, gente? Esse valor é o valor mínimo também para ajudar na manutenção da nossa casa aqui de Belo Horizonte. Ligue para nós no 3306-6690, faça sua inscrição ou através do blog da Canção Nova Belo Horizonte. Estamos esperando você e a sua família para este final de semana. Mas quero aqui falar algumas participações. O povo que está participando aqui no nosso Instagram, Facebook, continue mandando, hein? O que não pode faltar no seu PF. A Larissa Ariane diz, ficou muito bom. E ela manda um abraço para a gente, ela é lá de Jundiaí, São Paulo. Um abraço, Larissa. Obrigado pela sua participação. A Sueli Ferreira também diz, adorei, vou fazer para o meu almoço. Também é de Jundiaí, manda um beijo aqui para nós, um beijo também para você. A Zita Almeida Lovato diz, gostei, vou fazer para o meu almoço. Ó, todo mundo pegando a sugestão para o almoço, tá vendo, Simval? Legal demais. Quem cozinha gosta muito de ver as pessoas. Estão dando sugestão para o povo aqui, para o povo fazer o seu almoço, né, com os valores nutricionais que são importantes. Bom, nós já fizemos duas opções, né, Simval? Isso. Qual será a terceira opção? Bom, agora a gente vai fazer um equilíbrio, assim, de uma coisa que eu tenho uma certa resistência, que é o arroz integral. Né? Quando eu tenho que comer arroz integral, até uso o verbo ter, porque eu realmente me esforço para comer, que eu acho importante e tal. Você não gosta? Eu prefiro o arroz branco, o arroz... É normal, muitas pessoas têm uma Mas eu acho que tem mesmo. muita gente que tem resistência porque muita gente não sabe fazer. Exatamente. Né? Eu, às vezes, como parece o gosto de pipoca molhada, ou então ele está muito duro, muito seco, ou empapado. Então é um arroz que dá um pouco mais de trabalho, mas vale a pena pelo seu valor nutricional, né? A gente, quando vai fazer atividade física, sempre fala. Qual que é a diferença, né? Já agora, do branco para o integral, Rafael. O integral, ele tem uma quantidade bem menor de carboidratos. Por exemplo, numa porção de 100 gramas de arroz branco, nós vamos ter aí por volta de 25 gramas de carboidrato. Já no arroz integral, a gente vai ter por volta de 16. Nossa. Ou seja, já é interessante. A gente vai poder comer o mesmo volume, reduzindo aí 10 gramas de carboidrato. Outra vantagem do arroz integral seria a quantidade também de magnésio, que eu falei a importância do magnésio para a nossa alimentação. Ele tem 3 vezes mais quantidade de magnésio comparado ao arroz branco. Isso porque é um arroz com casca, né? Ali ele é um grão mais preservado, vamos dizer que mais natural mesmo. O grão foi polido, então a gente perde ali
muitos nutrientes. Como se fosse o açúcar refinado para o açúcar demerara. Exatamente. E por que, né, os médicos, os nutricionistas, quando chega alguém com diabetes ou uma glicemia alta, né, assim, por que eles recomendam trocar as farinhas brancas, o arroz branco, pelo integral? Por esse motivo. A absorção é um pouco mais gradativa, um pouco mais lenta. O choque que esse carboidrato vai fazer no sangue é um pouco mais lento, um pouco mais baixo, até porque a carga de carboidrato que tem no arroz integral é menor do que no branco. Mas eu falo que para ter um sucesso na dieta, ter emagrecimento, saúde, também não é obrigado você ter que comer o arroz integral. Não vai ser isso que vai fazer você emagrecer ou ter saúde. Você pode ter saúde e emagrecimento comendo arroz branco, na quantidade certa e na hora certa. Tudo então, é um equilíbrio. Para compensar o arroz integral, a gente vai fazer uma farofinha um pouquinho mais pé na jaca. Pé na jaca. Tem um bequinho aqui. Tem um bequinho aqui que tá picadinho. Tá bem sequinho, tá ótimo. Ele tá sequinho, mas eu vou aproveitar a gordurinha que ele soltou aqui, né? Pra gente fazer a banana. Então a gente vai usar a banana da terra. Mas a gordura ali ainda é uma gordura boa, né? Que você vai aproveitar. Interessante. Eu vou colocar então, a banana aqui pra... A banana da terra. Banana da terra, riquíssima em fibras, riquíssima em triptofano. Eu disse que eu gosto muito de triptofano, é uma coisa que eu falo demais, porque a serotonina, que é o neurotransmissor responsável pelo bem-estar e satisfação, quem não quer bem-estar e satisfação, felicidade? Quem não quer essa sensação? Todo mundo quer, então eu acho importantíssimo. Você vai para fritar, a banana da terra é a melhor? É a que a gente mais usa, porque ainda mais, a não ser que você use uma banana mais verde, mas assim, porque ela não interrompe, não interfere muito em questão de sabor, assim, porque às vezes você colocar uma banana prata, uma banana ouro, ela é mais doce, né? Então ela vai ter uma potência maior. E ela, né, amolece com mais facilidade do que a banana da terra. Essa aqui, ela é quase uma banana neutra, assim, que pode ser comida com comida de sal sem problemas. E a gente vai deixar ela ficar bem tostadinha, colocar o bacon, a farinha, o ovo, fazer uma farofinha com ela e nós vamos comer com uma saladinha de feijão branco. Que é uma coisa que eu gosto muito, assim. Essa, né? então, é a nossa terceira opção. Isso. E também a gente não tem muito hábito de comer o feijão branco, né? O pessoal tem um costume de comer o feijão branco com a dobradinha, né? Tanto que é bem associado, assim, feijão branco e dobradinha. Os nossos irmãos patrícios, né, os lusitanos, eles comem muito feijão branco. Muito feijão branco. Os portugueses comem muito feijão branco. Muito nutritivo. Fava, né? Muito nutritivo. Lá em Portugal, né, tive a graça de morar 10 anos, eu sempre falo aqui de Portugal, não tem como não falar. A alimentação é muito rica, né? Lá eles não têm o arroz com feijão todos os dias, como a gente. Até eles falam, mas todos os dias vocês comem arroz com feijão? Porque eles têm esse cuidado, né? Se vai comer uma batata, eles comem muita batata. Se come a batata, não come o arroz. Aquilo que a gente estava falando dos carboidratos, né? Às vezes come a batata frita, mas com menos arroz. Come muito esse feijão, como o Simval falou, as favas, o feijão branco. Né? Então, assim, isso é algo muito rico mesmo, não fica só preso num tipo de feijão, né? Sim, tem uma variedade muito grande. Ele é tão nutritivo quanto o carioca, que a gente tem mais o hábito, né, de consumir. O feijão frade, que ele é delicioso, você fazer ele fradinho junto com um atum, né? Uma cebolinha bem picadinha. No Nordeste o pessoal consome muito o de corda, né? O feijão de corda. Deixa ela ficar bem tostadinha mesmo, assim. Eu gosto bastante, assim. É bem torradinho. Que aí, um lado ela vai ficar firme, no outro ela vai ficar mais molinha. E por que você escolheu esse prato, Simval? Pensando em combinação, assim, de textura, de sabor. A gente fez no mesmo processo, como se fosse fazer uma carne de panela, mas usando uma técnica clássica da cozinha mineira, que é o fundo de frita. A gente tem uma carne de porco, que a gente tende a achar que é uma carne mais gorda, menos saudável, mas eu adoro carne de porco, eu como carne de porco assim. Às vezes é uma carne bem magra, né? Semanalmente, eu acho que eu como até mais carne de porco do que carne de boi, assim. Eu também gosto muito de carne de porco. Dependendo do corte, como carne de porco e frango. Né? Ah, que delícia. Frango. Que a gente fez com legumes. Coloquei a carne com um pouquinho de azeite, deixei ela aí ficar bem seladinha.
Não salguei ela no início, não marinei nem nada. Aí eu vim com caldo de legumes, que eu faço o caldo, eu não uso caldo industrializado. E fui pingando aos poucos. Quando ela ficou bem, começou a ficar mais ou menos cozidinha, eu entrei com os legumes. E eu esqueci de falar, a cenoura já estava antes. Então eu coloquei uma cenoura no início, depois eu coloquei uma cenoura mais no final. A primeira cenoura para soltar e dar textura e a segunda dar cor pro molho e a segunda para ficar os pedacinhos. O legume que você está usando aí é cenoura e qual mais? Cenoura e abóbora. E eu achei interessante que ele fez ali também a abóbora com casca, né? Legal, aproveitando a casca Dá para usar a casca da abóbora. Eu tenho o costume de comer muito assim na casa da minha sogra. Minha sogra faz a abóbora com casca, ela cozinha na panela a vapor. E às vezes eu vejo que a pessoa joga ali. A casca, às vezes, representa mais de 50% da abóbora. As pessoas jogam fora. E ali a gente tem muitos nutrientes, tem muitas fibras. E se você cozinhar ela bem cozidinha, porque é uma casca tão grossa, a gente tem aquela impressão de que ela vai ficar dura, mas não, ela fica com a mesma consistência do miolo, da polpa ali da E eu gosto de deixar a casca, inclusive porque se você não deixa a casca, dependendo do tempo de cocção, ela some. Então ela segura, né, um pouquinho. E sim, você com um ovo aí, por quê? Aqui, gente, farofa pra mim tem que ter um ovinho. Toda farofa tem que ter um ovinho? Nem toda farofa tem que ter um ovinho, né? Agora a gente tá entrando no final do ano, que aparecem muitas farofas com castanhas, com as frutas secas, né? Então, muitas delas não têm ovo, muitas delas vão ser usadas para rechear um lombo ou uma ave que vai no forno. Então, normalmente, elas não têm ovo para segurar um pouco mais para farinha aparecer e tal. Mas eu gosto muito de farofa com ovo. Às vezes é só assim, manteiga, uma cebola raladinha, um ovinho e... E ela dá uma liga também, né? Assim, ela une também os ingredientes. E uma coisa que eu acho legal, eu não bati o ovo antes, assim. Eu gosto da farofa aparecer uns pedacinhos da clara, do ovo ficar meio... agora que eu vou... Grandes, um ovo né? pedaçudo, assim, né? Eu vou colocar uma coisa aqui. Como a gente está cozinhando, como a gente cozinha em casa, eu não tô fazendo uma receita, assim, super fechada, né? Acabou de me dar vontade de colocar um pouquinho de salsinha aqui. Vai ficar gostoso. Um ótimo tempero, né? Vou colocar muito pouco sal. Eu não gosto muito, aí é paladar pessoal, assim. Eu não gosto muito de farofa muito salgada e de ovo com muito sal. E aqui tem uma coisa importante a gente dizer que o bacon já tem sal, né? O processo de produção do bacon obriga a adição de sal, né? Agora você melhor que eu pode falar, né, Simval? Acho que é importante a pessoa experimentar temperos, né, Simval? Claro. Por exemplo, faz um dia com a salsinha, outro dia usa uma cebolinha, outro dia usa outro dia usa uma sálvia que a gente usa pouco. Pimenta caiena, cúrcuma. A gente tem tanta variedade de tempero, assim, com um valor nutricional tão grande. E às vezes a gente se limita ali a usar só o sal, a deixar tudo com sabor salgado, que não tem. E ele usou ali a farinha de mandioca, né? Farinha de mandioca torrada. Isso, essa farinha de mandioca, né? O que ela pode engordar? Tem gente que fala, eu não posso comer farofa porque a farinha engorda, que não sei o quê. Não. Qual que também é o valor nutricional dela? Isoladamente não. A mandioca é um dos melhores carboidratos que a gente tem. Também com baixa carga de carboidrato, baixo índice glicêmico. E você vê que a quantidade que ele usou de farinha ali não é uma quantidade grande. É só para dar aquela consistência de farofa mesmo, né? Para não ficar tão seca também. Então, assim, nenhum alimento isolado, ele vai provocar ganho de peso. O ganho de peso é um todo mesmo. Por isso que a pessoa tem que procurar um profissional para orientar nas quantidades, nas porções. Então, se a pessoa, durante a semana, for comer essas 3 opções de prato, né? A primeira, a segunda, a terceira. Tá ótimo. Ela não vai falar assim, eu vou engordar desse jeito. De jeito nenhum. Tem pessoas que podem comer isso até mesmo no jantar. Aqui está uma ótima distribuição até mesmo para o almoço. Com uma boa quantidade de carboidrato, proteínas. Às vezes, no horário do jantar, é interessante a gente fazer um pouco mais de restrição, né? Mas eu acho que tem um problema no hábito nosso. A gente tem o costume de jantar muito tarde também, né? A gente, pela rotina nossa mesmo, a gente acaba querendo jantar 9, 10 horas da noite. E não seria esse o horário ideal. Se a gente jantasse no horário certo, dá para jantar um prato desse tranquilamente. Que seria ali por volta de 6, 7, até umas 8 horas da noite. Ainda seria um bom horário para jantar.
Passou disso, já não é janta mais, é ceia, né? Mas muita gente... Tem gente que come bem tarde. Muita gente faz a janta, 11 horas, meia-noite, arroz, feijão, aquele prato E grande. a questão, né, do carboidrato à noite, mesmo dentro desse horário que você limitou, né, 7, 8 horas, tem gente que fala, não posso comer carboidrato à noite. Isso é verdade? É um mito? Engorda? Tem que dar uma restringida. Nesse horário que eu falei, ainda é um bom horário. Mas já no horário muito tarde, não é interessante. Por exemplo, 10, 11, meia-noite. Esse horário não é o horário de comer carboidrato. Porque no momento que a gente vai dormir, aí está acontecendo a maior produção dos hormônios mesmo. GH, testosterona. Então, o carboidrato inibe um pouco a produção desses hormônios. Então, a gente tem que ter um certo controle no consumo de carboidratos nesse horário. Mas se você consumiu ali no horário certo, vai chegar à noite, você vai estar saciado e não vai ter aquela compulsão por comer carboidratos. Às vezes uma fonte de proteína, por exemplo, um iogurte com castanhas, com sementes, vai te dar saciedade. Agora, se você não jantou, provavelmente vai vir aquela compulsão, vai vir aquela fome. E comer no horário errado. Imagina na ceia de Natal, hein? Que é meia-noite, 1 da manhã, nós estamos lá comendo. Mas aí é o momento de comemorar. Eu acho que aí tem certas exceções da nossa vida, né? A nossa vida, ela é feita de comemorações e principalmente junto do alimento, né? Assim, a gente tem, por exemplo, o almoço de domingo na casa de um parente, na casa da família. Tem a Páscoa para a gente comer um chocolate. Então, a gente vai escolher um chocolate saboroso para comer. Tem a festa junina. Então, a gente vê que o ano inteiro a gente tem as comemorações e sempre ligado à comida. A gente não tem como fugir da comida. Eu vejo, às vezes, as pessoas parecem que querem fugir da comida para buscar ali um emagrecimento, alguma coisa. Gente, a gente vai conseguir emagrecimento, saúde, se alimentando bem, de coisas, de fontes naturais. E não, assim, alimentos que foram processados, industrializados, embalados, cheio de conservantes, corantes, esse monte de coisa. É o que eu falei mais cedo, né? A gente tem que descascar mais e desembalar menos. Exatamente. Ô Simval, explica para nós então, novamente, assim, essa composição desse prato, né? Como você escolheu essa composição? Bom, você lembra que você me perguntou no início do programa o que não pode faltar no seu PF? Eu falei alguma coisa com caldinho, né? Você Tudo viu que tem todas caldinho. as aqui tem um caldinho, eu adoro, assim. Então, esse aqui a gente fez a carne suína, é um corte magro dela, com legumes, a gente colocou cenoura, tem cebola também no preparo e a abóbora. O arroz integral, a farofinha de banana com bacon e salsinha e farinha de mandioca torrada e ali a saladinha de feijão branco. Eu acho que não teria problema se a gente tivesse feito feijão de caldo ali, não é? Mas a textura do feijão branco, ele é um pouco mais al dente, eu acho bacana a gente dar essa combinada, assim. Já que eu tenho caldo na carne. Até mesmo como opção, né? Uma outra opção pra gente fugir dessa mesmice, E mostrar para as pessoas de casa, esse feijão, gente, ele não precisou ficar de molho, não precisou ir na pressão. Foi mais ou menos uns 30 minutos de cozimento, 30 minutos de cozimento e tira, no caso, a gente vai com ele para água fria para parar o cozimento dele, né? E depois misturei ali uma cebola crua, tomatinho, salsinha. Poderíamos ter colocado coentro também, que é uma coisa que a gente aqui em Minas usa pouco, mas é muito saboroso quando usado com parcimônia, não é? E nessa salada ele tem uma função assim aromática importante, interessante. E um pouquinho só de sal e suco de meio limão, que eu usei o limão siciliano, porque era o que eu tinha em casa. Assim. Podia ser tahiti, podia ser limão capeta. Qualquer limão. Ou seja, não precisa do caldo quinoa. De jeito nenhum, não precisa do caldo industrializado. Não, gente, precisa. Olha aqui, mas tá tendo aqui uma briga aqui interna, sabe? Os câmeras aqui já estão escolhendo, gente, qual prato vai ser de cada um. Vocês acreditam? Tem 3 câmeras, já tem 3 pratos. Esse é meu. Não, aquele é meu. Você acredita, gente? Porque o cheiro aqui tá muito bom e realmente tá muito bonito. E lógico, eu vou deixar eles comerem, né? Vamos deixar eles comerem à vontade, tadinho. Eles estão trabalhando há tanto tempo, carregando fio, é câmera, é coisa pesada, é microfone, correndo pra lá, correndo pra cá desde cedo. Eles merecem, né? Então, de vocês, depois vocês escolhem, viu? Mas eu quero contar uma história interessante aqui do PF, aqui pelo mundo. A origem do prato, que pode levar arroz, feijão, bife, ovo e batata frita, é desconhecida. No entanto, acredita-se que o PF surgiu no século XIX, junto com a industrialização do país. O objetivo era ter uma comida rápida, mas substanciosa e nutritiva, capaz de alimentar os trabalhadores que vinham de longe.
tá vendo? Então, como começou a industrialização, né, aquela coisa das indústrias, tinha que sustentar, né? Os patrões tinham que dar uma alimentação adequada para os seus a necessidade de dar todo o valor nutricional em uma refeição, né? Para ele poder dar continuidade ao trabalho mesmo e dar o suporte para o dia, né? Com uma refeição a gente consegue, como eu disse, a gente consegue ali todos os valores nutricionais essenciais para uma boa alimentação, uma boa saúde. É muito legal a gente estudar a história da alimentação, a história da gastronomia. Tem muita informação que a gente vê que, às vezes, conversa com a própria história, conversa com a sociologia, conversa com a comunicação, né? Essa coisa da gente entender o fenômeno da urbanização, do homem ter saído do campo e vir para as cidades, o movimento da comida em torno disso é muito bacana. É toda uma adaptação de vida, né? O homem deixar a sua roça, deixar o seu campo, deixar outras coisas para vir comer outro tipo de comida, uma outra alimentação. E que é o que aconteceu com a gente nos últimos 20 anos, né? Porque se a gente estivesse ainda comendo arroz com feijão e carne de lata, feita na banha, igual os nossos avós, bisavós, mas que acordavam cedo, dormiam cedo, trabalhavam muito, ficavam sentados o dia inteiro no computador, almoçavam cedo, jantavam cedo. E sempre, né? E várias vezes cedo. ao dia. Todos os hábitos são diferentes. Eu falo isso muito com meus pacientes, eu falo assim, o interessante é a gente tentar fazer um hábito igual de roça. A gente acordar cedo, o sol está nascendo é porque a gente tem que estar acordado, não é à toa. E ali por volta de 7, 8 horas seria o horário da gente estar em casa, já tranquilo. Não é o horário da gente estar trabalhando no computador, no celular, inibindo a produção de alguns hormônios que já dão ali uma tranquilidade para você já ir dormir. Então a gente tem o teu hábito de ficar no celular. O celular hoje em dia é uma praga, né? A pessoa fica agarrada no celular. Bom, gente, nós vamos para o nosso intervalo, mas a Luana vai vir aqui tirar foto do nosso terceiro prato e já já nós voltamos com mais Manhã Viva e as nossas receitas estarão nas nossas redes sociais, @Manhã Viva e também no facebook.com/Manhã Viva. Corre lá, pega a sua receita. Até já! Manhã Viva de volta e nós falamos sobre o PF, estamos contando a história do prato feito. Fizemos vários pratos salgados, mas agora eu quero dar uma dica e uma sugestão, gente, de sobremesa, de algo doce. É isso mesmo. A Canção Nova, nossa sede em Cachoeira Paulista, está com uma edição especial de panetones e chocotones, que são uma delícia. Além de ser uma ótima opção de presente, a embalagem virá um lindo presépio decorativo para enfeitar a sua casa. Se você está indo para Cachoeira Paulista, aproveitando os eventos, vai lá na nossa padaria, compre lá o panetone, o chocotone, leva de presente, gente. Olha que legal, e aproveitar o sabor saboroso, né? Faz esses pratos feitos e depois ainda come um panetone, um chocotone, é bom demais. Também no acampamento, teremos acampamento do Revolução Jesus. Você que é jovem, você que tem filho, sobrinho, afilhado, dos dia 3 a 7 de janeiro de 2018, hein, gente? Janeiro de 2018 já está aí as portas. Em Cachoeira Paulista terá o acampamento Revolução Jesus. Eu sou Revolução Jesus. Terá a presença dos missionários da comunidade Shalom, Peter de Laura e Tiago Tomé. E também terá o Luau com o André Florencio e a Ana Gabriela também, que é missionária da comunidade Shalom. Aproveite as suas férias, né? É uma ótima opção para você que é jovem. Maiores informações, entre no site eventos.cançãonova.com. Quero aproveitar e mandar um abraço aos nossos parceiros na evangelização, a LN Década, Campanário Lavesta e também o Salão Maison Rochá. Mas você acha que o PF é só aqui no Brasil? Né? Não, minha gente. Vamos acompanhar agora um VT contando a história do prato feito em outros lugares do mundo. Roda aí. Prato feito pelo mundo. Podemos dizer que o PF é a refeição do povo trabalhador. Com ingredientes simples e preço mais acessível, o prato feito também tem suas versões em outros países. No Chile é chamado de bisteca lo pobre, servido com bife, ovos, cebolas e batatas fritas. No Japão, o que conhecemos como PF se chama teishoku, que é uma tigela de arroz, uma de sopa, picles em conserva, sashimi ou algum outro peixe ou frango grelhado. Nos Estados Unidos, a refeição típica para alimentar os operários nas ferrovias era o frango frito com purê de batatas.
Porém, hoje, nos restaurantes norte-americanos, existe o Special Daily, que é um prato específico para cada dia da semana, com um preço mais acessível, como também é encontrado em muitos restaurantes no Brasil. Muito legal, né, gente? O PF, ó, é o mundo inteiro que tem PF, não só o Brasil, né? Mas acho que o Brasil é melhor, né? Não. Olha, comida é uma coisa muito interessante, assim, né? Você conhece um povo, eu acho que você conhece uma cultura por meio daquilo que aquela cultura come. Então, assim, é muito importante. Eu sempre falo isso às pessoas quando vão viajar. Vai num mercado, um mercado onde tenha fruta, um mercado onde tenha peixe, onde as pessoas que moram naquele lugar compram as coisas, assim. Você vai conhecer muito de um povo por meio do que ele come, assim. E ali a gente viu muita coisa interessante, né? Tem bastante caldinho, né? Tem bastante caldinho, tem bastante caldinho. E eu me lembro de uma coisa... Também. Eu fiquei me lembrando de uma coisa na Itália, assim, de quando eu trabalhei e estudei lá, que lá eles perguntavam mais ou menos 10h30 da manhã. Aqui a gente pergunta 9h30, 10 horas, o que nós vamos fazer de almoço? E automaticamente a gente está sempre pensando, a resposta automática nunca é arroz, feijão. A resposta é sempre alguma carne, né? O que nós vamos fazer? E como que a gente deve mudar esse olhar, eu acho, assim, não só para carne, tendo essa ideia de que a carne é o prato principal, né? Na Itália eles perguntavam, que pasta facciamo? Quer dizer, qual que é a massa que a gente vai fazer? Você vê que culturalmente é um outro enfoque, né? Aqui a gente tem um olhar muito assim, tem que ser, se não tem carne eu não almocei, se não tem carne eu não comi. Tem muita gente que fala isso, né? E não precisa da gente... Não obrigatoriamente ter a carne em todas as refeições, né? Então tem muita coisa gostosa sem carne. Mas hoje é sexta-feira. Sexta-feira, aqui no Manhã Viva, é o dia do Por Aí com a Maria Marta. E sabe onde ela foi? Ela foi em Sabará. Sabe por quê? Porque nos dias 17, 18 e 19 de novembro acontece em Sabará o tradicional Festival da Jabuticaba, que atrai turistas de todos os lugares. A Maria Marta foi lá contar para nós a história da cidade e a história desse festival. Vamos acompanhar? Vou pra onde o vento me levar. Licor, geleia, compota, molho de pimenta, tudo de jabuticaba. O Ouro Negro de Sabará. Cidade histórica que fica bem pertinho de BH, a 19 quilômetros da capital mineira. E a gente veio descobrir qual é a história de Sabará com a jabuticaba. Estou aqui com a Milsane, mas, gente, quero falar uma coisa bem interessante. Aqui está um clima bem friozinho, sabe? Assim, aquela garoazinha, a gente está debaixo num quintal com mais de 30 pés, debaixo de um pé de jabuticaba, está caindo um monte de foligenzinhas e um cheiro maravilhoso. Ô, Milsane, é isso mesmo, esse sol, essa chuvinha, ela é propícia para ajudar a jabuticaba a ficar bem florida e ficar bem docinha? Se a gente reparar aqui em volta, né, Sabará é um vale. E o solo muito úmido, né, o clima úmido. Experimenta para você ver. Vou experimentar. É doce. Pois é. Gente, bem docinha, doce mesmo. E com essa geografia, Sabará, né, a geografia das montanhas, Sabará nunca foi uma cidade propícia para a agricultura. Né? Ela sempre foi uma cidade mineradora, a gente tem uma história aqui de ourives, enfim. E aí, com isso, os quintais, que eram enormes, né, tinham pomares muito cheios de frutas. E a jabuticaba, em 1827, ela foi descrita e uma das espécies recebeu o nome de jabuticaba sabará. Olha aí, hein? Né? Chique, hein? E como Sabará é uma cidade do tempo da colônia, né, as atividades das mulheres naquela época, que não podiam sair de casa, né, elas estavam muito ligadas à igreja, né, desde o artesanato até a questão da culinária. O artesanato para ornamentar os altares, a gente tem aqui a renda turca de bicos, que veio de Portugal, e a palma barroca. E a jabuticaba entra nesse cenário como a matéria-prima para as quitandas, né? Para os licores, para as compotas. E esses licores e essas compotas eram servidas naquela época nas reuniões, né? E para os padres que iam muito visitar as casas das pessoas, né? Então as senhoras, as donas de casa naquela época, introduziram a jabuticaba com o licor, com as quitandas na sociedade, servindo os cafés. Sim, inclusive, o que acontece? Os pomares eles ofertavam tinham uma grande oferta de frutas, né?
E naquela época não tinha geladeira, então elas tinham que inventar uma forma de conservação dessas frutas, né? A jabuticaba como ela dá uma safra muito intensa e por causa desse climazinho de Sabará, esse clima friozinho, ela era muito mais utilizada. Em 1986 a gente teve o primeiro festival de jabuticaba com essas mulheres que faziam essas quitandas, né? Elas faziam primeiro em casa e depois descobriram que era um grande produto para comercialização. E essa quitanda era o licor, a geleia, a compota. No início eram só esses produtos: licor, geleia e compota. Depois, com a introdução do festival, as pessoas foram comercializando, aí elas foram criando uma variedade enorme de produtos. O festival acontece até hoje, né? O festival acontece até hoje, a gente já está no 21º festival. Agora, o mais bacana disso tudo é o seguinte, é que existe hoje a jabuticaba, o produto de jabuticaba, o ano inteiro em Sabará. Gente, que riqueza. Então ela não tem uma safra, acontece só nessa fase do ano, na época de novembro, dezembro, não. O ano todo tem fruto? Não, o ano todo tem o produto. A safra, nós temos 3 safras por ano. Mais ou menos em março, julho e essa safra agora das águas, que é essa safra de novembro, né? Depois dessa chuva, a gente tem essa safra grande, né? E que aí tem um festival. Mas durante o ano inteiro, as produtoras continuam, porque agora elas já desenvolveram técnicas de congelamento. Primeiro era da fruta, agora do suco e da casca. Então, o ano inteiro, a gente tem um turismo em Sabará em função da jabuticaba. A jabuticabeira floresce na primavera e no verão, produzindo grandes quantidades de frutos. As flores crescem juntinho no tronco e nos ramos. É uma das árvores frutíferas mais cultivada nos pomares e quintais domésticos. Foi o caso da Cida Pérez, que é produtora aqui em Sabará. E Cida, qual é a sua história com a jabuticaba? Na minha infância, começou a história com a jabuticaba com o amor que a minha mãe tinha pela fruta. Ela era completamente apaixonada por jabuticaba. E depois a jabuticaba saiu da minha vida, fui como se tivesse sido esquecida. Quando eu vim para Sabará, fui morar numa casa com 35 pés da fruta. Nossa, 35 pés. E eu fiquei deslumbrada com a flor, com o cheiro. E ficava pensando o que fazer, né? Com tanta jabuticaba. E as pessoas em Sabará já faziam licores, geleias. E eu e Enedi começamos também a produzir, a fazer geleia, fazer licor, um pouco mais tarde o vinho, e a descobrir o que poderíamos mais fazer com a fruta. Que bênção, né? E Cida, você já imaginou Sabará e você sem a jabuticaba? De jeito nenhum, de jeito nenhum. A jabuticaba foi entrando ou sendo recuperada na minha memória afetiva. E cada dia eu queria aprender mais alguma coisa do aproveitamento da fruta. E tive a sorte de ter uma pessoa que foi a Enedi, que gostou também e que junto comigo foi descobrindo coisas a serem feitas. E criou a quitanda. E criamos a quitanda. Cida, e qual é desses produtos que você produz? Qual é aquilo que você fala assim, esse aqui é a cara de Sabará, esse aqui é a fruta, né? A fruta mesmo. Olha, eu gosto de todos os produtos que fazemos. Mas o especial, o especial. E são muitos. Mas a compota é como se você estivesse saboreando a fruta. É mesmo? Eu gosto muito. Eu queria te pedir licença para te mostrar e te oferecer. Claro, eu quero. Imagina se não, né? Olha, Maria Marta, como é bonita o doce. É lindo mesmo. Gente, eu vou experimentar aqui, hein? E tirando o caroço, todo o resto da fruta... É a casca com caldinho? Com caldinho, está incluído nesse doce. E eu já posso colocar, posso me servir? Pode servir. Isso você pode usar com queijo, que é uma sobremesa Minas, deliciosa. queijo, jabuticaba, já pensou? Tudo juntinho. Vamos lá, gente, eu vou experimentar, hein?
O Festival da Jabuticaba acontece há 30 anos. Tudo é preparado com muito carinho. O evento é gratuito e vai até domingo com vários produtos. E um deles é o chutney, e que a Milsânia vai ensinar para nós. É isso mesmo, Milsânia? Deixa eu chegar aqui bem pertinho. É isso. Com essa linguiça de jabuticaba que a gente produz aqui no Sebastião, eu vou ensinar, e que vai estar lá no festival daqui a pouco, eu vou ensinar o chutney. O chutney é o seguinte, eu já coloquei aqui azeite, cebola, alho, e agora a gente vai pegar aquela compota que a gente trouxe lá da casa de Cida e vamos colocar ela aqui, ó. É bem fácil, né, Milsânia? É. Aí a gente coloca a compota, um vidro de compota inteiro, mistura. Aí a gente prova para testar. Prova. O sal já tá bom. Prontinho o molho. É rapidinho, no minutinho. A gente... Ó, o padre Rogério. Vem cá, padre, vem cá. Vem almoçar com a gente? Deixa eu dar uma passadinha aqui para mim dar um oi pro padre. Oi, padre, sua bênção. Deus te abençoe. Tudo bom com o senhor? Bem, graças a Deus. Ô, padre, eu já estou uma expert agora aqui em Jabuticaba, passando esse dia aqui em Sabará, né? Eu sei que Sabará não é só Jabuticaba, né? O povo aqui é muito religioso. Ah, sim. E são religiosos e muito. Tanto que o Festival de Jabuticaba provém daí, de Orapronópolis também. Mas a devoção na cidade é mariana. O povo ama Nossa Senhora. Os vários títulos de Maria. E aqui se destaca a Nossa Senhora da Conceição, a padroeira da cidade, e a Nossa Senhora do Rosário, que está aqui no centro da cidade, entre as outras devoções. E a gente caminha com o povo. E o assunto curioso é que as pessoas possuem os nomes dos santos, né? Maria do Ó, Maria das Mercês, e a gente tem uma amiga que caminha conosco, que até leva o nome de Maria da Conceição do Rosário Silva, amiga da gente, que o pai quis coroar, homenagear a Virgem Maria na mesma filha com os 2 títulos que ela tem. É muito agraciada, né? Muito agraciada. Ô, padre, e uma curiosidade aqui que eu fiquei sabendo, né, que os moradores mais antigos contam que vários casamentos foram realizados, foram construídos debaixo de um pé de jabuticaba. É isso mesmo? Bem antigos, né? Antes das obras, antes das construções das igrejas. Então, a jabuticaba, que já foi, bem dizer, colocada pelos escravos através das fazendas, os pés, as jabuticabeiras enormes, então isso facilitava que as celebrações, que as rezas acontecessem debaixo das árvores, de maneira especial da jabuticaba. Aí o convívio das famílias tinha que nascer o amor, né? E aí acontecia o casamento, né, pai? Exatamente. Aí o ouro negro, que é de maneira especial a jabuticaba, vai dar esse tom especial nesta cidade. Tá pronto aí, Milsânia? Tudo pronto? Tudo prontinho. A gente vai comer o chutney com um arrozinho com Orapronópolis e jabuticaba e a linguiça de jabuticaba. Gente, a cara tá ótima. Daqui a pouco a gente vai servir e nós vamos experimentar, né? Padre, vamos lá almoçar? Vamos. Ô, padre, a gente quer aproveitar esse momento e pedir para o senhor dar uma bênção para nós. Com alegria. O Senhor esteja convosco. Abençoai, ó Pai de misericórdia, estes alimentos e as pessoas que prepararam, aquelas que vão estar trabalhando nesses dias do festival. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, e agora eu vou degustar, né? Nos vemos por aí.
Nossa, gente, mas a equipe passou muito bem nesse dia, hein, gente? Todo mundo sentadinho, comendo, que delícia, viu? Muito obrigada, Padre Rogério aí de Sabará, a Milsane, né? Que delícia passar esse dia, né? Contando a história, né? Da nossa jabuticaba. Muito obrigada também Maria Marta. Quero agradecer vocês dois, Simval, né? Rafael. Foi ótimo o programa, aprendemos muita coisa boa, valores nutricionais super importantes, né, Rafael? Muito obrigada. Obrigado você. Gente, olha, um bom final de semana, Deus abençoe você e até segunda-feira, hein? Se Deus quiser. Segunda-feira vamos estar falando sobre síndrome do pânico, estaremos com profissionais excelentes aqui. Espero você também e a sua participação. Um beijo, Deus abençoe. CançãoNovaPlay.com. Assine já!